Graça e paz, queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao canal TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, nosso encontro semanal. Lembrando que o nosso encontro aqui é todas as quintas-feiras, às 19h30. Você tem um encontro com a gente. Estamos numa jornada pela lição bíblica, do quarto trimestre, que abrange outubro, novembro e dezembro desse ano de 2025, que tem como tema Teologia da Família, ensinos bíblicos para as famílias fortes em um mundo instável. Lembrando, você pode nos ajudar muito compartilhando o nosso link dessa lição bíblica do Sul, deixando seu like. É muito importante para a gente você lá deixar o seu like, se inscrevendo no nosso canal TV Promessa RS. Se ainda você não é inscrito, você pode se inscrever no canal, é totalmente de graça. E depois, ativando o sininho para ser avisado de todas as nossas programações. Então, meu irmão, minha irmã, fique com a gente. Meus irmãos, estamos de volta para o nosso estudo da lição de número 4, que tem como tema a Bíblia e o divórcio. E hoje aqui com a gente, pastor Rogério, o pastor Pedro, que é vice-superintendente da Convenção do Rio Grande do Sul. E ele que estará nos ajudando hoje, pastor, para essa lição, que é fantástica, Amém. Semana passada a gente já aprendeu com o pastor Daniel um pouco sobre um outro assunto, agora a gente vai aprender um pouco sobre o divórcio, O que a Bíblia fala sobre isso, pastor Rogério? Amém. Semana passada foi o pastor Daniel e a diaconisa Inácia, Isso. Os dois estiveram aqui conosco, agora o pastor Pedro, que também sempre nos auxilia aqui, tem sempre nos contribuído, com a Escola Bíblica aqui do Sul. E mais uma vez está aqui conosco hoje, para falar desse assunto também, um assunto um pouco polêmico, Isso. Mediante a igreja, ao povo de Deus, nós vamos entender, então, mediante a palavra, como é que funciona isso, Isso aí. Então, o pastor Pedro, que está lá, estava me confundindo aqui, é Novo Hamburgo, está lá contribuindo na obra de Deus. O pastor Pedro que sempre nos ajuda aqui, e hoje, mais uma vez, ele vai nos ajudar, pastor Pedro? Amém, claro. Pela graça de Deus, estamos aí, para cooperar um pouquinho aí nesse importante tema. É isso aí. Então, seja muito bem-vindo, pastor Pedro. E, como de costume, pastor, a gente vai dar aquela introdução, o senhor vai dar aquela introdução antes da gente entrar nas perguntas e para falar sobre esse tema, a Bíblia e o divórcio. Infelizmente, se a gente olhar hoje para as famílias, para os lares, há muitos divórcios, Mas se essas pessoas fossem pautadas pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, talvez não ia acontecer tantas coisas ruins assim, que é o divórcio, E a gente vai ver o que Deus tem a falar sobre esse assunto também, Então, pastor, eu queria que tu desse aquela introdução básica para nós aí, falando sobre o tema, falando sobre o texto base, sobre a introdução, pastor. Amém. Graças a Deus, Boa noite a todos. Agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade que Ele concede, de nós estarmos contribuindo um pouquinho, com esse assunto, como o pastor Velho disse, um pouco polêmico, mas eu creio que para o cristão, para o conhecedor da palavra de Deus, é um assunto bem tranquilo, Embora aqui o nosso título da nossa lição, a Bíblia e o divórcio, eu creio que poderia ser a vontade de Deus, referente ao divórcio, Porque, na verdade, a Bíblia, o que ela vai falar? Ela vai trazer clareza sobre o que Deus determina, para o cristão, Então, à luz da palavra de Deus, nós vamos estar vendo aí, referente esse assunto que hoje, como nós vamos ver na nossa introdução aí, nessa pesquisa aí do IBGE tem aumentado muito, a questão do divórcio. Será que Deus está nesse negócio? Será que essa é a vontade de Deus? Como que a igreja se posiciona, referente a esse assunto, que afeta tantas famílias, inclusive as famílias cristãs, famílias
que servem a Deus, que estão nas igrejas aí servindo a Deus, né? Nós vimos aí nessa comparação aí, né, de 2021 e 2022, esse grande crescimento aí, né, de pessoas que estão se divorciando, né, que chegaram a uma situação que não conseguem mais viver juntos, né? Então, eu creio que será um assunto à luz da Bíblia, né? O que a Bíblia vai dizer para nós? E eu creio que a vontade e o desejo do coração, né, da equipe TV Promessa é levar ao lar, né, dos nossos telespectadores, levar esse assunto para ajudar a enfrentar esse problema, né? Que afeta tantas famílias. Nós vamos ver que traz tanto sofrimento, né? A tantos lares. E eu creio que a vontade de Deus é trazer paz e alegria ao coração das famílias, né? Então, vamos estar vendo aí sobre esse assunto, né? E creio que seria bom que você que está ligadinho aí, né, permaneça conosco, né, para estar participando e ouvindo aí esse assunto e ver o que a Bíblia, né, nos ensina sobre a questão do divórcio. Isso aí, pastor. E na introdução, né, ela traz um número aqui alarmante, né, pastor Rogério? O número de divórcios no Brasil cresceu 8,6 em 2022 na comparação com 2021, de 386 mil para 420 mil divórcios. É muita coisa, né, absurdo, pastor? né? É um número absurdo. Imagina como que o cristão deve se posicionar diante dessa realidade, o que a Bíblia diz sobre o divórcio, é o que estudaremos nesse estudo de hoje, né? Amém. Então é um número triste, né? Infelizmente, ele deveria diminuir. Na verdade, não deveria nem ter, né, pastor? Para ser bem sincero, não deveria nem ter, mas a comparação tinha que diminuir, não aumentar, né? Mas, pela graça de Deus, a gente vai estudar um pouco mais hoje, o pastor vai nos ajudar aí, né? Então a gente caminha um pouco, pastor, aqui, né? Como o senhor muito bem sabe, essa nossa lição é dividida em 4 pontos, né? E caminhando um pouco, então a gente vai lá para a pergunta de número 1, que diz assim, pastor: depois de ler o item 1, responda: nos planos de Deus, o casamento é uma união indissolúvel? Nós podemos ver pela Bíblia, porque na realidade aqui nós vamos só estar citando o texto bíblico, né? Não tem como nós colocar a nossa opinião, né? Como cristão, devemos observar o que a palavra de Deus diz. E se nós vermos ali nos textos que estão nessa pergunta, que é em Mateus 19, 4 a 6, e 1 Coríntios 7, 10 a 11, né? Nós vamos ver que o plano de Deus, né? Aqui a pergunta está dizendo, nós temos o item 1, e eu creio que a pessoa que está nos assistindo e que está participando aí, que tem a solução, pode ler aí no item 1. Então, os planos de Deus para o casamento é uma união indissolúvel, né? Nós vemos que aqui nesses dois textos, Mateus, né, e Paulo falando aos Coríntios, capítulo 7, nós vamos ver que para Deus, né, Deus não projetou o casamento na vida do ser humano para ele ser desfeito por alguma situação que não venha a ser, né, aquilo que nós professamos lá na hora do casamento, quando o pastor, né, quando o líder ali vai fazer o casamento, né, que, lógico, esse casamento é dentro dos parâmetros bíblicos, né, tem muitos casamentos que não são nos parâmetros bíblicos, mas nos parâmetros bíblicos nós podemos ver que Deus diz que o casamento é indissolúvel, apenas através uma questão é a morte, né, até que a morte os separe, né, e depois mais adiante nós vamos ver mais um item ali que é concebido, né, para o homem poder se divorciar. Mas no coração de Deus, não, esse projeto não foi construído, né? Então, isso nós vamos ver que entra muito depois, né, na vida do ser humano, mas como nós vamos ver pela dureza do coração, né? Mas sim, no plano de Deus o casamento é indissolúvel. Amém. E nós vemos, né, pastor, como o senhor colocou, se nós pegarmos ali em Mateus 19:6, por exemplo, vai estar lá: portanto, o que Deus uniu, não separe o homem, né?
Então aqui é uma ordenação clara de Jesus, né? Além lá do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher e ali foi estabelecido o primeiro casamento, né? A origem do casamento então era para ser eterno, né? Que não houvesse separação de forma alguma. Também Jesus reafirma isso ali em Mateus, né? Em Mateus ele reafirma então que o homem não separe aquilo que Deus uniu, né? Então a gente vê que não é uma coisa só, foi só da criação. Não, foi reafirmado por Jesus, né? Porque às vezes vão ter algumas doutrinas que depois que Jesus veio, teve coisas que foram permitidas ou que foram mudadas, que foram abolidas e tal. Isso não foi de forma alguma abolido, né? O que Jesus afirmou aqui realmente era o que desde o princípio foi estabelecido. Então, a gente tem que deixar isso bem claro também, né, pastor Eduardo? Isso. E é interessante nesse primeiro ponto, né, nessa primeira pergunta, que só tem uma coisa que separa, né, esse casamento, né, o que separa um casal, né, que é a morte. Só você, do outro lado, você não vai orar aí quando o seu casamento não está indo bem, orar que a pessoa parta, né, que a pessoa descanse no Senhor. Não faça esse tipo de oração, mas somente a morte, né, porque até que a morte nos separe, né, pastor? Então Sim. É importante isso, né? A gente vê que casamento é algo para durar para sempre. A gente não diz, pastor, aqui que não vai ter ausências de problemas. Sim. O senhor é casado, né? O senhor pode falar muito mais do que eu. Eu não sou casado, mas eu conheço os princípios bíblicos, então eu posso também falar sobre isso, né? Então, casamento vai ter problemas. E isso é normal, mas tem que superar junto. Casal é isso, é nos momentos bons e nas horas ruins, tem que estar junto, porque é um mandamento de Deus, né, pastor? Isso a gente tem que saber, né? Sim. Que até que a morte o separe, não até o primeiro problema, tanto financeiro, emocional, espiritual, que separe, mas é até a morte, não por outros problemas. Exatamente. Então é isso. Uma situação que é após haver o casamento, né, o divórcio, mas eu creio que seria muito bom, né, a gente lembrar, principalmente aquele que está querendo entrar no casamento, né, que muitas vezes o jovem, né, a pessoa que quer casar, ela está vendo o casamento como uma válvula de escape, né? Então, lembrando, né, que o casamento realmente ele tem as situações difíceis e que não é no momento da dificuldade, né, que agora, não estou concordando com isso ou não estou aguentando determinada situação, cada um para o seu lado, né? Nós vamos ver que isso aqui é uma aliança com o próprio Deus, né, que nós fazemos, né? Que aquele que quer casar não é simplesmente com o seu cônjuge, né? Ele faz uma aliança com o próprio Deus. Então, por isso que o casamento ele deve ser bem analisado, bem pensado, porque ele tem várias responsabilidades, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, né? E como o pastor Eduardo falou, nessas responsabilidades tem muitas dificuldades, né? Só que nessas dificuldades é aquela questão de unir forças, né? E buscar a direção de Deus, né? Porque na realidade é algo que Deus instituiu, que Satanás ele procura desfazer de todo custo, né? É a primeira instituição que Deus faz, né? É lá no Jardim do Éden, né? E Deus fez para ser algo duradouro, né? Não é através dos problemas, mas sim através do chamado de Deus, né? Para o sono da morte ou alguma situação parecida, né? A essa questão que vai desfazer essa situação. Não é por um problema ou outro qualquer, né? Como nós vamos ver no decorrer aí da lição. Um ponto importante, viu, pastor? Vou até pegar aqui que o senhor colocou exatamente isso, o princípio, né? O casamento. Isso é importante mesmo para aqueles que ainda estão, né, ali procurando, enfim, ainda estão solteiros e vão se casar um dia. É importante isso que o senhor colocou, porque muitas vezes a gente vê, ou seja a moça, ou seja o rapaz, às vezes procura um casamento para sair de casa, porque acha que em casa não tá bom, a convivência com os pais, ou enfim, com o ambiente que ela está não está legal, e a primeira pessoa ali que encontra já resolve fazer o casamento e daqui a pouco dá tudo errado, né? Então isso que o senhor falou é muito importante, porque se tudo isso fosse feito de forma correta, buscar adoração, para o senhor entregar uma pessoa ali
para conduzir, dificilmente nós chegaremos num problema do divórcio, né? Que é o caso que nós vamos ver aqui a próxima pergunta. Mas começa já o problema exatamente aí, quando nós escolhemos mal a pessoa. Às vezes nós escolhemos a pessoa... às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa cristã, vou escolher uma pessoa não cristã. Não quer dizer que não pode, mas eu já vou ter muitos problemas, porque às vezes eu vou querer ir para um caminho e essa pessoa quer para outro caminho. Então, não estou dizendo que uma pessoa cristã não pode casar com uma não cristã. O problema é que essa pessoa que casar, ela já tem que estar ciente que ela vai ter muito mais desafios, porque tudo aquilo que ela já tem como entendimento, essa outra pessoa pode não ter, né? E aí os desafios já iniciam desde o princípio do relacionamento, né? Isso aí, pastor. Muito bem. Pastor, vamos caminhar aqui então para a segunda pergunta. E aí a gente vai entrar mais a fundo aqui dessa segunda pergunta, que é o que nós estávamos falando, que é assim, ó, se o casamento é indissolúvel, como surgiu então o divórcio? Né? Mediante a palavra do Senhor, nós vamos entender se Deus criou isso para ser indissolúvel, para nunca acontecer, por que surgiu o divórcio então? Eu gostaria de ler o texto que está aí na pergunta, né, Deuteronômio 24:1, que vai dizer assim, né? Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se esse achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará a sua mão e despedirá a sua casa. Lá, embora nós sabemos que o divórcio foi dado pela dureza do coração do homem, né? Lá quando Moisés ele traz esse assunto, né, e acaba dando esse direito, alguns divórcios acontecia pela banalização, né, por coisas muito simples, né, e não pelo aquilo que Deus determinou na sua palavra, né. Então, como nós podemos ver aí, até o próprio autor da lição nos mostra, que, né, seria por qualquer situação que desagradasse, né, o homem, ele tomava a decisão de dar carta de divórcio, né? Mas nós já vimos aí, através dos textos, na primeira pergunta, que isso não está no coração de Deus. Então, nós podemos ver, através dessa lição, que ele surgiu lá na antiga aliança, né? Pela intransigência do homem, né? Pela dureza do coração do homem, né? Deixar bem claro que Deus, na sua palavra, tanto é que Deus vai dizer que Deus odeia o divórcio, né? Mas o homem, pela dureza do coração, né? Então, Moisés permite, né? A questão do divórcio, né? Mas Deus vai falar que não foi assim no princípio, né? Nós vamos ver aqui, ó, só para nós termos o texto bíblico, né, e não ficar nas nossas palavras, a questão que está em Mateus, né? Mateus capítulo 19, rapidamente para nós ver o que a palavra de Deus diz, né? Qual é o conselho, né? Mateus 19, 7-8, vai dizer assim, ó. Disseram-lhe então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, isso Jesus falando, né? Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Então, aqui Jesus está colocando o que Deus determinou, né? Lá para a criação, lá no momento que ele realiza o primeiro casamento, né? Qual é a ordenança? Então, embora ali o homem, né, pela dureza do coração, Moisés permite, mas Jesus mostra aí que essa não foi a vontade de Deus, né, para o homem e para a mulher. Amém. Pastor, então é isso, né? O divórcio ele surgiu então exatamente pela dureza do coração do homem, pelo pecado, né? Não foi original. Originalmente, quando Deus criou, foi para ser eterno. O casamento era para ser eterno. Inclusive nem morte teria, né? Nós seríamos seres imortais, né? Porque Deus nos criou para ser eterno, né? Então era para ser eterno, inclusive o casamento. Com o pecado, nós passamos a ter a morte, mas
o nosso casamento ainda ficou vinculado a essa morte, né? Ficou vinculado até esse fim dessa vida aqui, né, na Terra. Então, de fato, nós vamos ver que no decorrer vai ter algumas coisas ali que vai comentar sobre a questão do divórcio, mas o fato é que, quando foi criado na origem, não era para existir o divórcio. Por causa do pecado do homem, então aí sim passou a existir o divórcio, né? Sim. É importante a gente frisar algo, né? Deixar bem guardado na nossa cabeça. São duas instituições que nosso Deus ele cria. A primeira delas é a família e a segunda é a igreja. E Satanás ele gosta de trabalhar contra essas duas instituições, né? Que é a base de tudo, né? E hoje a gente vai falar sobre família, né? Sobre esse negócio do divórcio. Então a gente vê que Deus ele não criou o divórcio. O homem e a mulher foram feitos para viverem até que a morte os separe, né? Então tomem muito cuidado, vocês do outro lado, né? Eu também um dia irei me casar, né? Para não cair nessa arapuca de Satanás, né? Porque ele gosta de destruir famílias, ele gosta de destruir lares. Então tome muito cuidado e seja guiado pelo Espírito Santo para tomar as melhores decisões. Então, caminhando um pouquinho mais, pastor, pergunta de número 3, isso? Isso aí. Então, a pergunta de número 3 diz assim: após ler o item 3, responda: quais são as duas situações em que o divórcio é permitido, pastor Pedro? Então, irmãos, aqui como nós vamos ver aqui na pergunta 3, né? Nós vamos ver aqui, ó, quais são as duas situações. Então, nós já vamos ver que lá o que estava em Deuteronômio, que por qualquer coisa o homem dava a carta de repúdio, já nós vamos ver que aqui não é dessa forma, né? Já vamos ver que Deus ele já vai pontuar algumas coisas, né? Para que isso não venha acontecer. Então, se nós olhar em 1 Coríntios, capítulo 7, né? Olha só o que vai dizer a palavra de Deus. Capítulo 7, do verso 12 ao verso 15, vai dizer assim: mas se do verso 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos deveriam ser imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus os chamou para a paz. Então, aqui é uma situação, né? Inclusive ali, quando o pastor Eduardo fala, né? O pastor Rogério, melhor, fala, na questão do crente casar com o não cristão, né? Não é que não pode. Poder pode, mas, lógico, o cristão aí, de repente, vai ter uma situação de dificuldade a mais para enfrentar na vida cristã. Só que aqui a palavra de Deus, né, vai trazer um conselho. E o único conselho que ela traz nesse texto é que se o marido, se nós ler o texto mais adiante, tanto o marido quanto a mulher descrente pedir o divórcio, né, então o cristão pode conceder e ele vai estar livre, né? Porque Deus chamou para a paz e não para as situações difíceis, né? Que esse assunto, né? Que o divórcio traz. E daí o outro, nós vamos ver aí em Mateus capítulo 19, né? Olha o que vai dizer Mateus capítulo 19, a Bíblia nos mostra, né? Uma outra situação que é bem conhecida de nós, mas queremos aí mencionar, né? Segundo a palavra de Deus. Mateus capítulo 19, verso 9, vai dizer assim: e eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar-se com outra, comete adultério, né? Então, aqui a Bíblia mostra bem claro que é através de uma traição, né? Através de tanto o homem quanto a mulher trair o seu cônjuge, né? Então, Deus permite, mas é pela dureza do coração, né? Porque, na realidade, o que Deus quer é que isso seja, a gente possa se reconciliar, né? Que a gente possa haver o perdão, né? Então, eu vejo que
se isso acontecer, além de você ter paz no coração, você vai estar salvando ali, através da obediência a Deus, né, da palavra de Deus, que é o perdão, um casamento, uma família. Então, as únicas duas coisas que essa pergunta aí nos mostra, Mateus é mostrando que quando há traição, e na questão aqui de 1 Coríntios, é que quando um é casado, um cristão é casado com uma pessoa não cristã, e esse vem pedir o divórcio, por alguma razão, né? Daí não precisa ser pela questão do adultério, né? Pode ser por uma questão corriqueira, a pessoa não quis viver mais junto, ela vai pedir, né? Então, aí Deus dá essa permissão. Amém. Pastor Pedro, é importante a gente, nesses dois pontos, porque parece ser pouco esses dois pontos, mas esse ponto, por exemplo, ali, quando a gente fala da infidelidade e tal, ele também abrange, de certa forma, outros pontos, que acaba sendo infidelidade para a pessoa, não só o fato da traição, mas às vezes acontece também muito o fato de violência, né? Violência às vezes sexual mesmo, às vezes violência psicológica, violência física, né? Acontece muito nesses pontos aí, e isso acaba sendo uma infidelidade com o seu cônjuge, porque o pacto que fez mediante ao Senhor foi um pacto de amor, de carinho, de cuidado, né? E quando esses atos acontecem, esse pacto também ele é rompido, né? Então é muito importante colocar isso. É claro que o que nós colocamos aqui é que o divórcio ele deve ser a última alternativa dentro de um casamento. Ele deve ser a última alternativa dentro de um casamento, né? Porque o que se defende como o cristão deve se defender é que o casamento ele é para ser até que a morte separe, independente do que aconteça. Claro, a gente tem esses interpérios que acontecem, onde a Bíblia nos dá essa saída, vamos dizer assim, que é algo que Deus não queria, mas que ele acabou criando pelos nossos pecados, como o pastor Pedro colocou, mas deve ser a última saída, a última alternativa, porque deve-se tentar a solução dos problemas, conversa. Nós devemos preservar esse relacionamento, esse casamento. Então, às vezes nós vemos muita discussão, às vezes exatamente o povo brigando com o povo cristão, mas a pessoa não sei o que está sofrendo. Claro, Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus não quer que a mulher sofra, Deus não quer que o homem sofra, ele não quer. Mas nem sempre a separação, o divórcio é a solução para aquele sofrimento que está sendo passado. Muitas vezes é questão de um diálogo, de uma conversa, chegar alguém que tem mais maturidade, que tem às vezes a questão espiritual, né? Então, enfim, nós temos que saber em quem recorrer, né, quando nós temos essas dificuldades, né? Então, a melhor saída não é o divórcio. O divórcio ele foi criado sim, mas como uma alternativa quando você não tem mais saída, não tem mais solução para o caso, né? Então, aí sim o Senhor ainda acabou permitindo esse tipo de situação. Mas nós, como cristãos, devemos a todo custo tentar o máximo possível, dentro das possibilidades, tentar com que esse relacionamento ele se permaneça, né? É claro, quando a gente fala dessa questão de agressão física, muda muito o patamar, né? Então não tem como nós defendermos que uma mulher deve ficar com um homem com a mulher, quando tem essas agressões, a gente não vê mudança, não vê transformação, não vê pessoa querendo mudar, né? Então é um assunto muito polêmico esse tipo de situação, mas é isso que a Bíblia nos coloca, né, pastor? Ainda referente a essa questão que tu vem falando, pastor, eu creio que nós falamos para dois grupos de pessoas, né? Para o grupo de pessoas cristãs, conhecedores da palavra de Deus, e para aquele grupo que não tem conhecimento, né, dos detalhes que Deus determina na sua palavra. Então eu vejo, irmãos, e ouvinte, que quando nós vamos falar desse assunto, né, a família cristã, ela tem aí essa ajuda, né, essa confiança em Deus, essa busca, né, e às vezes a pessoa que não é cristã, ela vai no profissional buscar ajuda, né? E eu vejo que tem muitos profissionais bons, né, e que ajudam o casal superar situações, né, de desavença, né, que podem, num determinado momento, levar ao divórcio, né?
Mas se ele for acolhido antes, né, for orientado antes, né, tanto por bons profissionais como por pessoas que conhecem a palavra de Deus, eu creio que essa porcentagem aí que foi citada na nossa introdução aí, né, ela pode diminuir, né? Então, eu creio que nós, os casais, nós temos que procurar, como disse o pastor Rogério, lutar pelo casamento. Não é porque veio uma dificuldade, um vendaval, né, uma situação adversa, uma situação de contrariedade de pensamento, né, de gosto, que agora eu vou achar que eu devo abandonar o meu cônjuge, né? Então, Satanás, ele quer que o casal entra nessa discórdia, entra nessa disputa, né? Cada um buscando a satisfação para si. Mas quando nós olharmos para a palavra de Deus, Deus vai dizer que ambos tornaram-se uma só carne. Então, como eu quero o mal para mim, né? Para mim, eu vou querer sempre o bem. Logo, eu também quero e devo querer para o meu cônjuge a mesma coisa, o bem para ele, né? Porque ele faz parte da minha vida. Então, eu creio que quanto mais nós lutarmos e buscar ter Deus no centro do nosso casamento, né? Os vendavais vão vir, claro que vão, as dificuldades vão vir, né? Mas eu creio que Deus vai dar força para a gente passar por essa situação, né? Então, o que nós podemos aprender disso, meus queridos, é que Deus, ele quer paz e alegria no seio da família, paz e alegria entre o casal, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Muitas vezes ceder um pouco, né? Muitas vezes o homem, ele é muito turrão, né? Ele é muito machista. A mulher vai puxar para o lado do sentimento que ela tem, e daí, às vezes, vai vir essas convergências, né? Mas, se nós buscar Deus, Deus vai trazer equilíbrio, né? O Espírito Santo vai colocar equilíbrio nessa relação, e eu creio que ambos poderão vencer, né, a situação de dificuldade que, porventura, vem se instalar no relacionamento, no casamento. Tá certo. Pastor, eu sempre falo ao pessoal assim, às vezes quando a gente tá conversando, eu falo assim, o problema é que quando às vezes acontece algum desentendimento entre o casal, às vezes tende, né, o pecado faz isso, tende a nós vermos só o lado ruim do nosso cônjuge, né? Só as coisas ruins. E a gente esquece de ver quantas coisas boas essa pessoa faz, né? Não só no relacionamento, na amizade, em tudo que a gente faz. Se a gente discute com uma pessoa, a tendência naquele momento de nervosismo é ver só o que é ruim. E se a gente parar para pensar friamente, você vai ver o quanto coisa boa essa pessoa faz, né? Mas às vezes, por isso que a decisão que às vezes a pessoa toma de cabeça quente, ali sem pensar direito, são decisões erradas, né? Por isso é sempre bom, aquilo que o senhor falou, procurar um profissional que seja, ou uma liderança espiritual, uma pessoa que você tem confiança, né? E uma pessoa também, obviamente, que tem testemunho de vida, né? Eu também não posso procurar um conselho numa pessoa também que às vezes não tem condição, né? De me dar o auxílio naquilo que eu preciso, pelo menos naquele momento, né, pastor? Pastor, muito bem. Ó, a gente vai para a quarta pergunta aqui, e a quarta vai tratar exatamente desse ponto final que eu coloquei aqui agora, né? Já deu uma entradinha um pouquinho nesse assunto, que é o seguinte. A pergunta 4 faz assim, ó. Apesar do divórcio sempre ser pecado, Deus pode perdoar pessoas que cometem esse pecado e restaurar a vida desta, usando-a inclusive na obra do Senhor? E aí, pastor, olha que pergunta difícil. Deus pode restaurar uma pessoa e aí ele pode ainda usar essa pessoa na obra? Eu creio que é uma pergunta muito fácil, né? Dentro de um assunto polêmico. Porque para Deus que servimos, não há impossível. Ele é um Deus de amor, embora sabemos que é um Deus de justiça. Deus veio para restaurar, né? Essa foi a missão de Cristo na cruz do Calvário. Porque quando Deus olha do céu abaixo, não havia um justo sequer que pudesse fazer algo pelo homem que estava em pecado, né? Mas eu quero ler aqui, porque às vezes, irmãos, a Bíblia nos diz que enganoso é o coração do homem, né? Então, muitas vezes nós vamos pelo sentimento do coração, sem um entendimento da palavra de Deus, né? Sem um discernimento, e daí às vezes nós podemos errar pela emoção ou podemos querer representar isso para alguém, né? Então eu quero ler
e quero que você preste atenção o que fala o profeta Jeremias, no capítulo 7, no verso 10. Olha só. Então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas estas abominações? Nós vimos ali que Deus, ele não aceita, né? Não aceita o divórcio, né? Só que o que fazer quando isso acontece? De repente a pessoa não aceitou Jesus, né? Passou por uma situação dessa. Lembrando que não é só quem se divorcia, né? Por exemplo, se o João se divorcia da Maria, né? Por qualquer razão, vai lá e casa com outra, a Bíblia vai mostrar que essa pessoa também vai estar em desacordo com a palavra de Deus, né? Então, nós temos que pensar muito bem quando nós vamos pensar no divórcio e querer ter um outro relacionamento, querer construir uma outra família, né? Quero ler ainda aqui em Jeremias, capítulo 17, verso 10, que ir aí trazer essa situação, né? Sobre, muitas vezes, nós querer representar, né? Olha só, verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, às vezes eu posso pensar em me divorciar, né? E vou representar ali para o pastor, para o meu líder espiritual. Ou se você veio, né? Já passou pela questão do divórcio, né? Porque aqui é a questão se Deus pode perdoar, sim. Mas eu creio que muitas vezes, por nós saber que Deus perdoa, eu vou chegar para o meu pastor, para o meu líder, olha, não está dando certo, eu vou me separar por isso, por aquilo, coloco algumas situações e vou para outro relacionamento. Só que Deus realmente ele sonda o coração, né? Então esse alerta eu trago para quem está pensando na questão do divórcio. Agora, você já passou por essa situação, já está nessa situação do divórcio, o que nós devemos fazer, né? O próprio Provérbios, capítulo 13 ali, né? 28, 13 vai dizer, né? Se eu reconhecer o meu erro, né? E eu pedir perdão, o Deus, né? O Deus que nós servimos, ele pode perdoar. E ele pode usar esta pessoa, né? Na sua obra, usar, né? Para ajudar ainda muitas outras pessoas. Agora, a questão do perdão, ele tem que ser ter o sentimento genuíno, né? Que Deus, por isso que eu li aqui Jeremias, capítulo 17, verso 10. Por quê? Porque Deus, ele sonda o nosso coração e ele conhece a verdadeira intenção, né? Então, para o homem, para o juiz, para o pastor, para a igreja, para a família, de repente eu posso representar. Agora, para Deus não tem como, né? Então, Deus, ele sonda o meu coração, ele sonda o meu pensamento, teu coração, o teu pensamento. Então, como diz aqui no capítulo 28, verso 13. O que encobre a sua transgressão, ou as suas transgressões, nunca prosperará, né? Então, na questão do divórcio, nós esconder o erro, esconder o pecado, né? Passou por isso. Mas você está na dúvida? Olha o conselho, a parte B do verso 13. Mas o que confessa, né? Falando do pecado, falando daquilo que é cometido contra a palavra de Deus, contra os preceitos de Deus, e deixa, ele alcança misericórdia. Então, graças a Deus que o nosso Deus é um Deus misericordioso e ele está disposto a perdoar quando o sentimento meu e teu, né, é genuíno e realmente nós entregamos a nossa vida a Deus. Porque na nossa vida cristã, na nossa caminhada aqui na Terra, muitos tropeços nós vamos ter, né?
Agora, o que nós não podemos é ficar prostrado, né? É ir a Deus, porque Ele é a solução. É Ele aquele que pode nos perdoar, é Ele que pode nos restaurar, né? É Ele que pode restaurar o teu lar, o teu casamento, né? Ou promover um relacionamento duradouro na vida, né? Então, de repente, você está passando por uma situação dessa, lembre, Deus pode perdoar. Agora, o sentimento tem que ser genuíno, né? Buscar a Deus e buscar a direção de Deus. E sim, Ele pode perdoar e pode fazer nós, ou daquela pessoa, né? Uma pessoa muito usada nas mãos do Senhor. Amém. E é uma coisa importante, né, pastor? Às vezes o inimigo ele tenta pôr a culpa na pessoa, né? Depois de um ato desse, para inclusive colocar essa pessoa para baixo a não servir o Senhor. Ela achar que é indigna de não servir ao Senhor, né? Com certeza, o ato que ela fez é um ato ruim perante ao Senhor, é um pecado e tudo mais, mas o Senhor, como o pastor colocou, ele perdoa, Jesus ele perdoa, Deus perdoa os pecados, e essa pessoa tem que levantar a cabeça e dar continuidade, comece a servir ao Senhor, porque muitas vezes o sentimento de culpa que o Senhor está colocando aí, o que acontece? A pessoa fala, não, eu não sou digno, eu não posso ajudar nada na igreja porque eu estou indigno. Ao contrário, o Senhor quer que você se transforme mesmo, que passe a servir o Senhor de verdade, passe a ser usado na obra dele, né? E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a igreja, né, pastor, também acusa essa pessoa e não deixa com que essa pessoa ela se evolua ali dentro, né? O que nós estamos dizendo não é que a igreja deve apoiar um problema, um pecado. Nós devemos apoiar essa pessoa para que ela saia da condição errada que ela esteja, seja lá qual for a situação. Num caso desse específico, nós estamos conversando de divórcio, por exemplo, se já aconteceu o caso, a gente tem que apoiar essa pessoa e conseguir fazer com que essa pessoa se restabeleça novamente e que siga a vida dela, né? Nós não temos o papel de igreja de acusar e condenar essa pessoa. A nossa situação como igreja é de ajudar essa pessoa a sair da condição que ela está e ser transformada, né? Então é interessante, pastor, isso que vocês falam, né? Que a igreja, muitas vezes ela fala o problema, mas não traz a solução. Isso é um problema da igreja, dos membros da igreja, do pastor da igreja, né? Para todo problema tem uma solução. Outro ponto também que a gente observa é que a gente está falando sobre o divórcio, mas olha, tem tantos outros pecados ocultos, né? Daí a gente olha direto para o divórcio porque todo mundo sabe do divórcio, do que aconteceu com fulano ou com ciclano, mas tem tantos outros pecados ocultos também que ainda não foram sarados com outras pessoas, mas ficam apontando o dedo, né? Então, assim, se você pecou, mas isso jamais a gente não torna um ciclo vicioso, né? Pecou e continua praticando o divórcio. Não é isso que a gente está dizendo, tá? Mas é que Deus ele pode restaurar corações e vidas, tá bom? Amém. Então, caminhando um pouquinho mais, pastor Rogério, aqui, entrando no segundo ponto da lição, que é vivendo em família, dividindo em 2 tópicos, né? O primeiro deles é: combatamos o divórcio, ele existe pela dureza do coração humano. O segundo é: cuidemos do casamento, ele existe pela vontade amorosa de Deus. Então, nisso, pastor Pedro, lá na nossa quinta pergunta, diz assim: qual deve ser a nossa postura diante do divórcio e daquele que divorciam-se à luz da Escritura? Recorre à primeira aplicação, pastor Pedro. É justamente aquilo que o pastor Rogério estava falando há pouco, né? Eu, como indivíduo, né? Como discípulo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, né? Como o pastor Eduardo também falou sobre a igreja, né? Que ela está aqui para aplicar a restauração que Jesus veio trazer ao ser humano. Hoje aqui especificamente estamos falando sobre o divórcio, né? Mas quando Deus olha e vê o homem e o homem acaba sendo destituído da glória de Deus, não foi por causa apenas do divórcio, foi pela quebra da aliança de obediência a Deus, né? Em todas as áreas. Mas aqui, então, qual deve ser a minha postura ou a tua postura como cristão? Eu não tenho como ir contra o que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina e a Bíblia mostra, através dos seus relatos, né, mostra a vontade de Deus, que o divórcio não é algo que Deus gostou ou
que ele sugeriu, né? Então, logo eu, como discípulo de Cristo, não posso, a igreja não tem como apoiar, né, a questão ou fazer com que seja alimentado essa ideia do divórcio. Hoje o mundo, por qualquer razão, né? E daí eu quero aqui salientar uma coisa que eu acho até triste, é interessante, mas é triste ao mesmo tempo, né? É aquele casal que, né, tem aquela busca através do amor, o relacionamento, acaba casando, mas lá, quando ele vai diante do juiz, ele já vai casando sobre separação de bens. Ele já está casando pensando no divórcio, pensando no final do seu casamento. Como vai ser se o casamento dele finalizar sem ser pela morte, né? Então, o cristão ele tem que pensar muito bem quando ele vai tomar essa decisão, né? Então, a postura do homem de Deus, da mulher de Deus, é não aceitar o divórcio. Porém, como já foi comentado, à luz da Escritura, aquela pessoa que está passando por isso, Deus perdoa, a igreja tem que abraçar essas pessoas, ajudar, né, aconselhar, né? Passou pelo divórcio, né? Nós sabemos que Deus pode perdoar e pode transformar a vida dessa pessoa. Então, a igreja ela tem que seguir os parâmetros bíblicos, né? E daí duas coisas que eu gostaria de trazer, por que essa questão aqui do divórcio Deus não aceita. Uma, porque nós quebramos a aliança com Deus, né? Então, Deus não aceita isso, a igreja não deve aceitar isso, porque é uma quebra de aliança com Deus, né? A segunda é porque traz muito sofrimento a esta família, traz muito sofrimento a esse casal. Não só ao cônjuge, ou, né, ambos ali, homem e mulher, né? Mas a família, ou as próximas famílias que vão ser formadas através desses que estão saindo, né, de um relacionamento. Então, há muito sofrimento e Deus não quer ver o homem sofrer. Deus quer ver o homem feliz. Deus, Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para trazer felicidade ao homem, para restaurar aquilo que o homem, através da desobediência, né, foi destituído. E Deus quer devolver a paz, quer devolver a alegria, a esperança, né, para o ser humano. Então, à luz da Escritura, nós devemos ter essa consciência, né, que Deus é uma quebra de aliança com Deus. Há muito sofrimento, né, nessas pessoas, nessas famílias que enfrentam essa questão. Só que nós devemos ser misericordiosos com aqueles que estão passando por essa situação, né? A igreja não está aqui para julgar ninguém. A igreja ela está aqui para contribuir para que essas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus sobre as suas vidas. Então, nós como igreja, nós como discípulos de Cristo, devemos proceder como Cristo procedeu. Amém. Muito bem colocado, pastor. Eu acho que concordo plenamente com o ponto que o senhor expôs. A função da igreja é exatamente essa, é acolher o pecador mesmo e dar a condição de que ele saia do pecado que ele está, ou enfim, da dificuldade que ele está enfrentando ali, né? A igreja tem que ser um braço para ele se apoiar e sair da condição, né? Porque se a igreja for uma parede para ele, aonde é que ele vai conseguir, então, o local para ele se converter, para ele conhecer a palavra, para ele saber o que é verdade, para ele seguir a vida dele? Para ele saber isso, tem que ter um local, né? E esse local hoje, o melhor local que tem é realmente dentro da igreja, né? Pastor, muito bem. Vamos aqui então para a sexta e última pergunta, né, do tópico 2, que é cuidemos do casamento, ele existe pela vontade amorosa de Deus? E a pergunta é assim, comente sobre a importância de lutar para ter um casamento saudável, como demonstração de que se é contrário ao divórcio. Quais são as principais dificuldades que casais enfrentam que podem desembocar em um divórcio, caso não seja tratado? Pastor, então auxilie com essa sexta pergunta aí, por favor. Às vezes eu fico imaginando, quando a gente comenta sobre esse assunto, por que no casamento em si não pode ser que nem na época do namoro, né?
Na época do namoro, o namorado cede, a namorada cede, né? Meu bem para cá, meu bem para lá, pode deixar que eu te ajudo, né? É tudo às mil maravilhas. Mas quando entra lá no relacionamento, né? Segundo a palavra de Deus, né? Aí temos aí os compromissos, né? Já não vivemos mais em casas separadas, embora, né? Hoje, no mundo moderno, nós temos essa forma de casamento, né? Cada um vive na sua casa, né? Então, nós estamos aqui tratando de um assunto sobre o que a Bíblia diz, né? Então, quero trazer bem claro essa questão aqui, lá quando a Bíblia diz: deixará, né, o homem, o pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Ou seja, então não tem como ser em casas separadas, é na mesma casa. E daí botar duas pessoas tão diferentes no pensamento, no gosto, na visão, debaixo do mesmo teto, viver junto para constituir família, né? Não é fácil. É só nós trazendo a terceira pessoa para esse relacionamento, que é Deus, né? Então, nós só vamos vencer essa questão se Deus estiver. E aqui nós temos algumas situações, né, que o autor da lição nos traz e que realmente todo casal sabe disso, né? Você que está nos ouvindo, de repente já passou por essa situação, a infidelidade, né? É uma das coisas aí que desde o início, né, a gente já colocou essa situação, mas tem outras coisas que são mais simples, né? Mas que também ajudam quando não há um entendimento. E eu vejo que quando há falta de comunicação entre o casal, né, eu tentar saber o gosto da minha esposa saber o gosto meu, né, você saber o gosto do teu companheiro, da tua companheira, né, saber conforme ele pensa, procurar conhecer, né, porque é no casamento que a gente vai conhecer. No namoro, muitas coisas a gente deixa passar, né? Agora, no casamento, realmente a gente vai conhecendo a pessoa como ela realmente é, como ela realmente gosta das coisas. Então, uma das coisas que, né, nós vemos aí nas pesquisas é a questão financeira entre o casal, né? Não, eu trabalho, esse é o meu dinheiro e esse é meu, faço dele o que eu quero, né? Estou vivendo na mesma casa, constitui família, a Bíblia diz que eu sou um com a minha esposa, minha esposa é um comigo, porém, isso é meu e isso é teu. Eu coloco ali uma divisão, né? E muitas vezes há uma comunicação, mas depois do problema instalado, né? Porque se a comunicação houvesse sido aqui nessa questão financeira antes do problema estar instalado, de repente o problema não se instalaria, né? Então, às vezes, por falta de discernimento, de sabedoria, né, eu acabo fazendo com que um problema financeiro faça com que venha trazer problemas para o meu casamento ou para o casamento daquela pessoa, né? A falta de comunicação, a falta de intimidade. E daí eu gostaria de ler, né, com o nosso telespectador, um texto que está em 1 Coríntios 7, 4 e 5, que é uma das coisas que, principalmente aqueles que já estão há mais tempo no relacionamento, né, que estão há anos, né, já os filhos casaram, os filhos já constituíram família, né, ou aquela pessoa que já está aí 10, 15, 20 anos, né, num relacionamento sério, mas às vezes por algumas negligências no casamento, no relacionamento, faz com que o inimigo tenha brechas para entrar e fazer com que as pessoas venham ter o desejo de se separar, né? Venham entrar na questão do divórcio. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4 e 5, vai dizer assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos tente pela vossa intemperança. Então, o que o casal deve ter, né, e é uma das situações que traz, né,
problema do casal é a questão desse relacionamento, né? De um não ceder ao outro, né? E aqui a Bíblia Paulo está falando bem claro, para que o diabo não tenha, né, oportunidade. Então, você homem, você mulher, né, você pensou em fazer uma consagração, né? Converse com o teu cônjuge, explique para ele, né? Porque até para que ele possa te ajudar em oração também, né? Então, algumas situações, e tem tantas outras, né? Mas eu vejo aí nas pesquisas que a gente vê, a questão financeira, a questão da infidelidade e a questão da falta de comunicação são coisas que estão aí numa primeira linha, né? Na separação aí de muitos casais. Então, nós vemos que é extremamente importante nós lutarmos, e daí muitas vezes nós temos que ceder, né? Tem maridos que chegam em casa, não, eu trabalhei, estou cansado, só que a mulher também trabalhou fora, né? Então nós temos que se ajudar, nós temos que conversar, nós temos que dialogar. Nós vamos fazer um passeio, é a minha vontade que tem que ser feita só? É a da minha esposa? É do teu cônjuge, né? Então, a comunicação ela deve ser clara na vida do casal. Quanto mais nos comunicarmos, conversarmos, dialogarmos referente a vários assuntos, né? Nós vamos ter mais facilidade para resolver essa situação. Amém. Acho que é isso, né, pastor? A comunicação realmente, ela é super importante no relacionamento. Acho que é um dos pontos principais, né? Uma vez tendo uma boa comunicação, todos os outros assuntos ele acabam se encaixando, né? Acaba que se tem comunicação, a parte financeira ali eles vão estar alinhados, enfim, a intimidade também do casal vai estar alinhada, né? E é importante a gente manter esses cuidados, vamos dizer assim, exatamente para a gente não chegar no ponto do divórcio, né? Então é importante que esses pequenos detalhes que a gente foi vendo aqui no caminhar, que a gente cuide deles para que eles não fiquem grandes, porque às vezes um pedacinho pequeno ali, mais um pedacinho pequeno aqui, mais um pedacinho pequeno ali, se você junta, ele fica um pedaço muito grande, né? Então, cada detalhe no relacionamento do casamento, ele tem que ser cuidado para que não chegue ao ponto, né, de chegar a esse caso do divórcio. É isso aí. Que nem eu falo, né, pastor? O que a gente falou, os problemas vão ter, mas o divórcio não pode ser a solução para eles. A solução para os problemas é joelho dobrado, é oração, falar com Deus que Ele dará a melhor resposta para juntos vocês, se estiverem passando por isso, passar por esse pequeno deserto, né? Porque a vitória ela vai vir no final, tá bom? Esse daí é o fim, né, pastor? Eu gostaria de dar se é que eu posso dar um conselho, né? De repente, esses casais novos, né, que estão começando, né, de repente começaram a enfrentar o problema, pensa bem quais as pessoas que você vai buscar para se aconselhar, né, para te dar uma direção, né? O inimigo, Deus manda, mas o inimigo também manda, né, os seus discípulos. Então nós temos que ter essa consciência, né? Que é aquela pessoa, se eu vou buscar um conselho, vou buscar um conselho sobre aquela pessoa madura, né? Que tem consciência da palavra de Deus, de repente já enfrentou essa situação, saiu dela, né? Buscou a direção de Deus. Então, da mesma forma, nós ou aquela pessoa que está enfrentando esse problema ou está começando, né? Esse problema, para que não chegue ao ponto, como o pastor Rogério falou, de chegar ao divórcio, procure pessoas idôneas, né? Se aconselhe com pessoas que realmente têm Deus na vida e com certeza você terá uma ajuda mais adequada, né, para enfrentar aí os vendavais referente ao relacionamento do casamento. Glória a Deus, pastor. Obrigado pelos seus comentários, né? Acredito que foi edificante, né? E a gente aprendeu bastante. Eu, pelo menos, aprendi bastante aqui, né? Talvez é um assunto para mim meio diferente, né? Como não sou casado, mas eu venho aqui aprender também, né, pastor Rogério? Amém. Muito obrigado, pastor, por também estar nos ajudando aqui, né? Todos nós aprendemos aqui, agradecemos imensamente aí, pastor Pedro,
pelo estudo de hoje, né? Sempre que nós acionamos lá, está disponível, tá? Um grande abraço, pastor Pedro, a sua esposa Diaconisa também, um abraço aí para toda a igreja, né, de São Leopoldo, não, de Novo Hamburgo, Novo Hamburgo. Um grande abraço aí para todos aí e agradecer. Lá vai ficar pensando essa noite. Pois é. E também o pastor Eduardo aí pela companhia que faz aqui sempre aqui do nosso lado. Amém. Pastor Pedro, eu queria que você desse aquela saudação final para a gente, aquele comentário também para finalizar aqui, né? Amém. Agradecer a Deus, né, pela oportunidade que Ele nos concede, né, de estar conversando um pouquinho, analisando o que é a palavra de Deus, né, porque essa deve ser a vontade, né, no coração do ser humano. Buscar em Deus a alegria, a felicidade, né, a direção correta, e não há outro lugar onde nós ir buscar, a não ser na palavra de Deus, né? Então, agradecer a Deus pelo conselho que Ele deixa sobre a sua palavra, e todos os conselhos que Deus deixa ali é para o bem do ser humano, né? Então, nós, como ministros do Senhor, estamos aqui, né, juntamente aí com a equipe da TV Promessa, para levar aí ao coração do nosso ouvinte, né, ao lar do nosso ouvinte, agradecendo, né, pela oportunidade, por abrir, né, as portas do seu lar e permitir, né, que através desse canal nós possamos chegar aí até você, levando, né, o bom conselho da palavra de Deus, né? Pedindo que, se você está passando por uma situação sobre essa que nós conversamos aqui, né, não deixe aí de entrar em contato com a igreja, aí, com os pastores da igreja, né? Estamos sempre prontos aí a ajudar, né? Então, que você entre em contato aí, né? E sempre fica ligadinho aí em todas as vezes aí, todas as quintas-feiras, né? Possamos juntos estar aprendendo a palavra de Deus. Quero agradecer aos nossos ouvintes e dizer que Deus possa estar abençoando a sua vida, o seu relacionamento, o seu casamento, a sua família. Então tá, pastor. Pastor, eu queria que você, agora para finalizar mesmo, fizesse uma oração pela gente, pelos ouvintes, pelos casamentos, que essas pessoas elas possam estar firmadas na rocha eterna, que é Jesus Cristo. Não sei o meu áudio. Fala de novo? Eu não estava ouvindo vocês. Tá, vai lá, Eduardo. Fala de novo. Agora, pastor, para finalizar, então eu queria que você fizesse uma oração aí pra gente, para as pessoas que estão casadas, que estão passando por problemas, né? Que essa oração possa chegar, né? E que casamentos sejam restaurados, pastor. Amém. Oremos a Deus. Eterno Deus, bondoso Pai, Deus soberano, conhecedor de todas as coisas, Pai. Tu criaste, ó Deus querido, o casamento para que as famílias fossem felizes. Mas, Pai querido, pela situação do homem, pela dureza do coração do homem, Pai querido, se desviar da Tua palavra, veio, Senhor, situações difíceis a serem enfrentadas. Pai querido, talvez tenha algum dos nossos ouvintes que estão passando pela situação do divórcio, Pai. Eu sei, Senhor, que essa não é a Tua vontade. Tu é o Deus da restauração. Tu é o Deus, Pai querido, que traz sabedoria e conhecimento, Senhor, ao coração do homem. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, que tu possa, Senhor, alcançar, Senhor, essas vidas que estão enfrentando, Senhor, esse dilema, que estão enfrentando esse problema. E que tu possa mostrar ao Deus que tu é um Deus que perdoa, tu é um Deus que restaura, tu é um Deus que traz alegria e paz, Pai querido, pois a tua palavra diz que tu tem deixado uma paz que o mundo não pode dar, mas uma paz perfeita, Senhor, para o ser humano. Então eu peço, Pai querido, a tua bênção sobre a vida de todos os casais, Pai querido, que esse programa irá alcançar. Mas também, Senhor, que assim possamos nós, Senhor, se direcionar a Ti, ó Deus, para buscar, Senhor, a Tua vontade. E que assim, ó Pai querido, a Tua vontade possa ser feita na vida e no coração de cada um de nossos irmãos e irmãs e das pessoas que estão ouvindo, Senhor, esse programa. Que realmente, ó Pai, o Teu amor e a Tua paz, ó Deus, possa reinar no coração e na família, Senhor, de cada um que está ouvindo esse programa. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Mais uma vez agradecer ao pastor Pedro, ao pastor Rogério, né, que aqui fizeram presente, nos ajudando
lição de número 4, né, que falou sobre o divórcio, né, a Bíblia e o divórcio, né. Irmãos, estamos chegando ao fim dessa lição bíblica do Sul, né. Acredito que foi bênção para nós, né, que sempre temos algo a aprender, né. Então, já que você está aí, já ficou com nós até o final, compartilhe o nosso link, deixe o seu like, se inscreva no canal TV Promessa RS e ative o sininho para ser avisado de todas as nossas programações. Fique com Deus, meu irmão. Forte abraço.